Bom, pessoinhas, estamos aqui para o nosso segundo videozinho de hoje e a gente dá continuidade ao que a gente falou sobre os povos mesopotâmicos e agora a gente vai falar sobre acádios e babilônicos, né? Talvez o babilônico o mais importante entre eles ali, mas os acádios tiveram uma importância na forma de mudar a forma política de gerir essas cidades. Bom, é, por volta ali de 2800 a.C., o povo acádio veio da região onde hoje a gente chama de Síria, né? E ali eles acabaram dominando as terras onde haviam povos sumérios, ok? Quando eles dominam essa região, gente, eles acabam unificando essas regiões todas, a central e a sul da Mesopotâmia, e um cara chamado Sargão I deu início ao Império Acádio, né? Então percebam, império, eu já mudei a situação sobre cidades e estados, tá? E agora eu tenho um império, um poder centralizado na figura de um imperador. Então é uma forma superior de poder do que uma cidade-estado. Ela centraliza o poder todo na mão de um cara só. Tudo que está naquela região agora pertence ao rei, ok? Então, no caso, ao imperador, né? Então, a gente tem um aumento de território em relação à cidade-estado, né? E a organização agora é feita através de um único ser poderoso, um único imperador, ou seja, ele tem uma pessoa controlando uma região mais abrangente, uma região maior do que uma cidade-estado. Essa foi a grande importância dos acádios, tá? Essa criação do império, né, que é essa forma de organização de poder absoluto para a conquista de mais espaço territorial, ele foi a grande contribuição dos acádios para a humanidade, né? O Sargão I, só para deixar um pontinho aqui para vocês, o Sargão I, ele não impôs a cultura acádia aos povos sumérios. Ele permitiu que eles mantivessem seu costume. Por isso, não teve uma fusão cultural. O pessoal não uniu a sua cultura. Tá? Então, a gente tem algumas coisas que ele acabou aproveitando, como a escrita cuneiforme, né? Mas ele adaptou isso à língua do seu povo. Então não teve assim, agora que eu dominei vocês, vocês vão ter que pensar igual eu penso, cultuar os deuses que eu cultuo e tal. Não, não tinha isso. Tá? Ele permitiu que as pessoas mantivessem seus costumes. No Império Babilônico, aí já vem 800 anos depois, ele acontece entre o ano de 2000 e 1900 antes de Cristo. Quando a gente tem que nesse período aí os amoritas dominaram os sumérios e acadianos, formando a cidade da Babilônia. Os amoritas foram quem fundaram o Império Babilônico. Ok? Então, quando a gente fala de império, o primeiro Império Babilônico, vai vir outro depois eu conto para vocês direitinho. O primeiro Império Babilônico ele é criado pelos acádios, ou, desculpa, pelos amoritas. Dominam os sumérios e acádios. Ok? Aí eles fundam a cidade da Babilônia. E ali pelo ano de 1792 a.C., o Hammurabi assume o controle de todo o sul da Mesopotâmia e conquista o norte também, fundando o que eu falei com vocês agora, o primeiro Império Babilônico. O imperador Hammurabi, gente, ele é um imperador muito famoso e responsável, inclusive, por um dos códigos de leis, um dos primeiros códigos de leis e o mais famoso em toda a história da Mesopotâmia, né? Exatamente esse códigozinho que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? Então, olha só, ele cria essa legislação, esse código foi conhecido como Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas da Mesopotâmia, né? E os povos babilônios tinham que seguir exatamente esse código. É igual vocês fazem com as leis de hoje. Ele, então, criou as leis daquela época. Então, nesse código, você fala sobre família, sobre roubo, sobre divórcio, escravidão, construção civil, trabalho, escravidão, tudo isso aí. Tá? Ou seja, a gente tem um conjunto de leis, quase que uma constituição, só que uma escala bem menor. Ok? Bom, as penas dos crimes que aconteciam seguiam o princípio do talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então, vamos supor, você era um pedreiro na época do Império Babilônico que fazia uma casa para alguém. A casa caía,
matava a esposa do cara que contratou você para fazer. Aquele cara tem direito de matar a sua esposa. Se você assassina alguém, alguém da família daquela pessoa tem o direito de te assassinar também. Se eu roubo uma ovelha de alguém, outro cidadão pode vir, o cidadão que foi roubado pode roubar de mim também. Então, por isso que fala olho por olho, dente por dente. O que eu faço com você, você tem direito de fazer comigo, ok? Então, matou, pode morrer. Roubou, pode ser roubado. Entenderam? Mais ou menos dessa maneira. Obviamente, tinha alguma distinção entre homens livres e escravos, ou homens ricos e pobres. Na maioria das vezes, os homens ricos, eles tinham menos influência dessas leis que os pobres. Então, um pobre construiu a casa de um rico, e aí a casa do rico caiu. Então, o rico vai poder se... Não é nem vingar, né, gente? Vai poder exercer a lei sobre essa pessoa mais pobre. Agora, se o rico, sei lá, matou o filho de um pobre, será mais difícil aplicar essa lei. Então, o pobre vai ser dificilmente, não que não acontecesse, tá? Mas dificilmente, então, o pobre poderia aplicar a lei sobre o rico, ok? Essa é a questão do Império Babilônico, então. A gente, na próxima aula, vai falar sobre os assírios, tá? E eu deixei alguma atividadinha para vocês fazerem lá na FOA de vocês. Façam por ti para entregar na sexta-feira, ok? Gente, na sexta-feira eu não vou receber trabalho antes e nem depois, tá? Então, sexta-feira, até meio-dia e 15, vocês me entreguem as atividades que eu passei para vocês lá, tá? Então, um abração para todo mundo e até a próxima.